coletiva, Thiago Carpini. Uma Guedes, Rádio Tapuã FM e Panorama Rubro Negro. Carpini, a opção por trocar Mateuzinho por Giamota foi apenas técnica ou a parte física foi determinante nessa alteração? Boa noite. Acho que todas as alterações que a gente procura fazer sempre visando alguma correção tática, aquilo que talvez não tenha acontecido da maneira que nós treinamos e imaginávamos, mas claro que com a sequência dos jogos tem que se levar também em consideração o aspecto físico, né? O acúmulo de carga, o volume do Matheus, que vem participando ativamente. Então não foi só uma questão física, eu acho que ele suportaria talvez um pouco mais, mas também uma questão tática do jogo. Naquele momento eu entendi que nós precisávamos controlar um pouco mais o jogo, ficar com a bola. O Giamota deu muito isso para nós na partida anterior contra o Bragantino. E no momento onde o adversário era melhor, nós estávamos sofrendo na partida, a gente precisava controlar um pouquinho mais o jogo. Eu entendi que naquele momento não daria mais isso para nós do que o Matheus estava entregando naquele momento. Gabriel Galinho, canal Dinâmico e Mosaico Esportivo. O que você atribui a vitória a merecer esse resultado tão importante diante de tantas limitações, incluindo lesões, improvisações, qualidade técnica do adversário? Como melhorar para que não seja assim até o final? Vai ser assim até o final. Não tem como fazer diferente. Eu acho que a grande virtude do Vitória é reconhecer as suas limitações. Nós somos uma equipe que há 2 anos estávamos na Série C, acabamos de voltar à Série A. O primeiro ano da Série A para os clubes que vieram da Série B, e ano passado eu também estava na Série B, e permanência no nosso campeonato é esse. A gente vai sofrer até o final, não vou contar a história para o torcedor e esperar que seja algo diferente. E ainda mais no início, em relação à pontuação, como foi ruim, né? Então é uma competição para nós de superação, de recuperação, de erro zero, né? E isso tem acontecido, independente das nossas limitações. Se o resultado também não tivesse acontecido, eu não estaria aqui justificando uma derrota por conta das nossas carências. As nossas carências eu já sabia delas quando eu aceitei o desafio, as nossas limitações, as nossas necessidades. Claro que durante o processo nós tivemos ainda mais dificuldade. Isso eu encaro como uma oportunidade de fazer melhor, de aprender, de aprimorar. E principalmente eu acho que a adaptação do treinador a usar de maneira melhor ou mais correta possível daquilo que a gente tem. Eu também preciso me adaptar em algumas situações, isso tem acontecido, mas eu atribuo isso à entrega coletiva, à competitividade, ao compromisso. Soubemos sofrer em diversos momentos da partida contra uma equipe qualificadíssima, né, atual campeão da Libertadores, uma equipe que dispensa comentários individuais, por mais que houve aí uma troca de comando de um cara, o Fernando Diniz, que eu respeito e admiro muito, muito. A gente sabe que a competitividade ela precisava acontecer muito no jogo de hoje e a entrega da parte do Fluminense também não iria faltar. Mas enfim, eu acho que no resumo total é o compromisso coletivo, mesmo sabendo das nossas limitações e superando algumas adversidades que nós temos a cada partida. Eduardo Serra, Rádio Metrópole FM, canal Rubro Negro. Ao longo da partida, você foi tirando jogadores de marcação e colocando peças mais ofensivas. Teoricamente, são alterações de quem pretende vencer a partida. Logo após o jogo, percebi você comemorando muito, bastante aliviado. Bate aquele sentimento de dever cumprido, especialmente para essa partida? Sim, a vitória não tem como, né? A gente não dizer que o dever não foi cumprido. E eu também não posso ser hipócrita e dizer que o empate para mim também não era bom. Em alguns momentos nós jogamos para somar. Eu acho que esse é um trabalho de reconstrução e de recuperação que é o Vitória dentro da Série A. E dentro disso, o objetivo final que é a permanência. Nada mais que isso. E, na verdade, a ideia não era essa. Quando eu entendi que o Fluminense também com as mexidas se expôs um pouco mais, abriu um pouco mais algumas situações ali que a gente pôde explorar, eu entendi que era possível vencer a partida. Então as nossas mudanças não eram aquelas que nós programamos e trabalhamos esses dias, mas foi muito em cima da mexida do adversário. Eu acho que para hoje aconteceu, né? Surtiu efeito, o resultado veio, a participação efetiva do Zé Hugo, do Janderson que fez o gol, né? Mas não posso atribuir isso à leitura da comissão técnica ou do treinador somente.
mas sim pela competitividade. Aí eu volto nesse mérito e a capacidade do atleta de fazer aquilo que é proposto e entender que naquele momento do jogo, né, encontraríamos espaços para poder tentar vencer a partida. Paulo Roberto, canto rubro-negro. Carpini, no segundo tempo, o Fluminense subiu muito as linhas para pressionar e controlou mais a posse de bola. Vitória estava encontrando dificuldades para sair, até vi com suas mudanças no time. O Jamota, Janderson, Zé Hugo e Culebra, o Vitória começou a ter mais velocidade para atacar a defesa do Fluminense. Quão importante foram essas alterações para o resultado do jogo? Foram importantíssimas. Como eu disse até na pergunta anterior, a gente, a cada oportunidade, a cada situação de jogo, a gente vive os dois lados. Eu já tive do lado onde precisávamos muito da vitória e você acaba se expondo um pouco mais. E tudo isso entra o aspecto emocional, alguns fatores que pesam e precipitam as tomadas de decisões dos atletas, das equipes. Então a gente soube explorar isso, o momento um pouco turbulento do adversário, da necessidade de fazer o resultado, de ter a responsabilidade de vencer a vitória, até porque é um adversário agora que a gente entende que nesse momento é um concorrente direto, não que o Fluminense vá ser um concorrente direto durante toda a competição pela sua grandeza, mas a gente abre 6 pontos do Fluminense, então a gente tem em mente também essa importância e baseado nisso eu acho que encaixou bem as alternativas e Eric, Janderson, Zé Hugo, todos eles importantes também, né? A gente tem falado muito da parte ofensiva, nós não tínhamos um lateral esquerdo no banco, nós não tínhamos um zagueiro destro e o Raul entrou improvisado na lateral esquerda, um pouco torto ali, mas como ele já tinha feito a função, se propôs a fazer, então enaltecer também, porque entrou muito bem defensivamente, fechando os espaços, como vem participando efetivamente em outras partidas, e é um atleta que até pouco tempo tinha pouco espaço, então é o nosso desafio também recuperar atletas, recuperar pessoas. Reinaldo Oliveira, Transamérica FM. Carpini, queria que você falasse sobre os 15 minutos finais. Momento das principais mudanças que participaram do gol até o final do jogo, onde o Vitória soube sofrer e saiu vitorioso. Momentos onde, como eu disse, a gente entendeu que era possível, mediante as mudanças também do adversário que ficou um pouco mais exposto, né? Claro que entraram jogadores ali que controlariam mais o jogo, né? A capacidade técnica individual, qualquer um deles de definir a partida a qualquer momento, mas por outro lado, nos comportamentos sem a bola encontraríamos espaços e foi o que aconteceu. Então, a capacidade é dos atletas, uma coisa é você propor as ideias, outra coisa é executar. Então, a gente divide o mérito, assim como nas adversidades, nas derrotas que nós sofremos e nós vamos sofrer ainda durante a competição. Isso fique bem claro. A vitória de hoje nós viramos a página, a nossa competição ainda ela é muito dura, nós vamos encontrar em muitas dificuldades, vamos ter derrotas, vamos ter momentos difíceis, um campeonato de Série A, e o Vitória retorna à Série A e a gente sabe o nosso desafio para esse momento. Carpini, boa noite, Alan Santos do BTB Esportes. Mais ou menos 2 meses, você estava bem aqui do lado dessa sala, na sua última entrevista coletiva com o São Paulo. Você que naquele dia pediu até mesmo continuidade. Como equilibrar resultado com desempenho, porque a gente vê hoje um Vitória totalmente diferente. Como todos os colegas perguntaram no final do jogo, você estava ali para vencer a partida com a sua equipe. Você pega um Vitória lá embaixo, onde muitos disseram, o Carpini aí, eu acho que não vai durar muito não, porque o Vitória não pratica o futebol, aquilo tudo que acontece. E depois de 2 meses, como que você faz para equilibrar até mesmo um oba-oba para se manter no Campeonato Brasileiro vivo até o final? Exatamente isso, os pés no chão, é manter esse desejo de sermos melhores, de evoluir coletivamente. O resultado do profissional, né, ele é sempre avaliado em função das vitórias. E é perfeitamente compreensível, né? O futebol tem espaço para os vencedores, mas tem outros atributos e outros processos dentro do trabalho da comissão técnica que às vezes requer um pouco mais de tempo e nem sempre nós temos esse tempo. Eu acho que isso é um assunto que é até redundante eu ficar batendo muito em cima, porque é uma cultura que talvez a gente leve um período ainda no nosso país para mudar e
E eu vejo que aqui no Vitória eu entendi que o desafio era gigante, mas eu precisava de novo me motivar a fazer aquilo que eu gosto, né? Depois do meu último trabalho no São Paulo foi uma oportunidade gigante na minha vida. Sem dúvida sair melhor, faria muitas coisas diferentes. Consigo hoje no Vitória, voltei a ser eu. Voltei, não que não, as pessoas no São Paulo sempre me deram suporte, me deixaram trabalhar, não foi por eles, mas foi por mim mesmo. Mas são situações que a gente amadurece e evolui. Sem dúvida, nas próximas situações que elas vão acontecer na minha vida, algumas coisas a gente trataria de maneira diferente. Para ter um parênteses em relação aos 2 meses que eu estava ali na outra sala, num momento delicado, profissional e pessoal, mas que foi muito grandioso enquanto amadurecimento para mim, para minha carreira, para o Carpini. E o Vitória, como eu disse, me deu de novo a oportunidade, acreditou no meu trabalho. Eu senti um compromisso muito grande dos atletas, uma aceitação. E eu acho que o máximo que eu preciso agora ter com eles é responsabilidade, é dar continuidade nesse trabalho, independente do que possa acontecer. Eu sou um cara que costumo começar e terminar todos os trabalhos. Foi assim no Juventude, foi assim no Água Santa, foi assim em outros projetos que eu tive. No São Paulo, um ciclo interrompido pelas circunstâncias, dos resultados, mas aqui a gente espera que a gente tenha o discernimento para sempre passar para os atletas o tamanho da responsabilidade, o tamanho do desafio, que a gente não perca a nossa identidade, a nossa simplicidade, saber que a gente tem muito ainda a galgar e não deixar de reconhecer, olhar para dentro e ver as nossas limitações. Acho que é o primeiro passo para a nossa permanência, para o nosso sucesso de recuperação na série. Professor, primeiramente, boa noite e parabéns pelo resultado. Luiz São Martino teve a vitória Bet7. Queria que você falasse sobre o aspecto anímico do time, né? Porque a gente consegue nossa primeira vitória longe de Salvador, no Campeonato Brasileiro da Série A. Muito se falava, né, do Vitória já ter o sentimento de jogar na toalha e tudo mais, devido às nossas primeiras rodadas. Mas hoje o Vitória mostra a sua força também longe de Salvador, né? Então, qual a importância desse resultado, para além da pontuação na tabela de classificação, no aspecto anímico do senhor e também dos atletas? Acho que isso é algo já controlado. Até voltando um pouco na pergunta anterior, de um ponto de vista, uma opinião minha, e volta muito naquilo que a gente fala do resultado no futebol e do imediatismo, né? Na minha opinião, fizemos um jogo melhor contra o Bragantino. Merecíamos um resultado melhor. Hoje nós fizemos um bom jogo, competimos, seguimos a nossa evolução, mas o jogo anterior me deixou muito, muito otimista e muito feliz. Claro que vem agora a primeira vitória fora de casa, a gente já vem pontuando fora de casa, né? Foi assim contra o Cuiabá, contra o Juventude em Caxias. Eu acho que nesse aspecto a gente vem controlando, vem evoluindo, vem melhorando. Então, a gente fica muito feliz por essa resposta positiva e mostrar também a força da nossa instituição, né? Não só dentro do Barradão com o apoio do nosso torcedor, mas também fora de Salvador. Acho que foi muito importante. E outro ponto que eu destaco muito, e falo isso para os atletas constantemente, hoje também foi muito importante não sofrer gols. Uma equipe que vinha sofrendo muitos gols desde a minha chegada. Momento algum joguei a toalha, nós tínhamos 5, 6 rodadas e já falava de rebaixamento. É muito cedo, muita coisa vai acontecer até o final da temporada. Como agora a gente não pode falar de permanência consolidada e nem falar de uma competição internacional como a Sul-Americana. Não é a nossa competição, não é o nosso objetivo. Tem muita coisa para acontecer. A gente precisa seguir de maneira gradativa, com os pés bem firmes no chão. Entendi. Boa noite. Uma curiosidade que sempre surge, mas é muito comum no futebol brasileiro. O Fluminense tinha uma característica muito peculiar de jogo, muito marcante com o Diniz. De repente tem a troca, entra o Marcão, que é um auxiliar que por vezes assume o time, mas já tinha um tempo que não assumia o Fluminense. Como se prepara um jogo desse sem saber o quanto daquele estilo autoral vai permanecer, o quanto vai ser alterado, se vai voltar a algo mais convencional? Como é preparar um jogo desse tipo? Imagino que várias vezes, com tantas quedas, você se veja diante desse tipo de desafio, mas especificamente hoje, no caso tão peculiar do Fluminense, como é que é preparar um jogo assim? Bacana a pergunta. Eu pensei justamente nisso também, junto com a comissão. Nós preparamos situações para essa saída de bola do Fluminense, um pouco mais apoiada, né? Às vezes correndo um pouco mais de alguns riscos para atrair o adversário, pesando muita gente do lado da bola, que toda aquela característica bem do trabalho do Diniz.
Mas eu imaginava que pudesse em algum momento ser uma equipe menos riscos nessa construção por alguns jogos que eu já acompanhei do Marcão quando assumiu de maneira interina no Fluminense. Então nós nos preparamos para as duas situações e por mais que tenha uma troca, 3 ou 4 dias, acho que é muito pouco para tirar alguma coisa que estava muito enraizada, né, com um trabalho já de um prazo maior. E aconteceu em alguns momentos eles erraram, outros momentos eles acertaram, mas eu acho que teve um pouco já de algumas bolas de segurança, acho que um pouco mais talvez da ideia do Marcão para esse jogo. E para nós é sempre difícil, né? Uma mudança gera uma competitividade dentro do elenco, quem está fora às vezes tem oportunidade, quem está dentro precisa se firmar, então mexe com muita coisa, sem contar o aspecto de maneira cada profissional vê o jogo. Coletiva Thiago Carpini encerrada. Obrigado.